Bom dia, pessoal. Bom dia, senhor. Estou organizando aqui o meu celular aqui. Vamos ver. Bem, pessoal, não sei por que ele não está centralizando ali a imagem na minha tela aqui. Vocês estão enxergando bem ali a imagem do caderno? Para mim está meio distante ali, meio estranho, está diferente hoje aqui. Deixa eu ver. Remover marcação. Destacar para todas as pessoas. Ah, agora sim. Está melhor agora, não está? Ah, então tá bom. Obrigado. Então, pessoal, eu na aula de sexta-feira, né? Deixa eu dar uma só para a gente relembrar. Eu apresentei para vocês este exemplo, para a gente fazer uma pequena revisão aqui, né? Na semana passada a gente tratou da técnica de decomposição em frações parciais para resolução de integrais indefinidas, né? E então eu mostrei já o primeiro caso em que a gente tem raízes reais simples. Depois, o segundo caso, quando tem uma raiz real repetida, que é este exemplo que nós vimos aqui na aula da semana passada, este exemplo que está na parte superior aqui do nosso caderno, aqui, ó. A gente viu essa decomposição em que eu tenho aqui neste exemplo, no denominador, né, tem o zero é uma raiz dupla, enquanto o x igual a 2 é uma raiz simples, né? Então, quando a gente tem uma raiz dupla, como ocorre nesse exemplo, né, para este fator, que é uma raiz, o x igual a 0, que é uma raiz dupla, aparece na decomposição uma fração dividida por x e uma fração dividida pelo fator x ao quadrado. Tá? Então, isso acontece quando a gente tem raízes repetidas. No caso, é o x igual a 0. Né? A gente não escreve x menos 0 porque x menos 0 é igual a x. Então, estes dois fatores, né, eles correspondem ao fato, né, ao resultado obtido no cálculo das raízes de que o x igual a 0 é uma raiz dupla. Né? Então, isso tem que ficar bem entendido, né, quando a gente vai fazer a decomposição em frações parciais. Quando uma raiz é repetida, né, ela pode ter multiplicidade 2, 3, enfim, né, quando uma raiz aparece mais de uma vez, né, ela vai
contribuir, digamos assim, na decomposição, né, com mais de um fator, como acontece aqui. Eventualmente, né, cada caso é um caso, aí tem que ser calculado os coeficientes, pode ser que algum deles dê um valor igual a zero, mas antes de calcular não tem como saber, né? Então, além desse fator repetido, né, tem a raiz simples, que é o x igual a 2, que corresponde a esse fator x menos 2 aqui no denominador. Então, ao fazer o desenvolvimento da decomposição, a gente encontrou esses coeficientes aqui, o -2, o -2 e o 2, respectivamente, né? E então, né, na hora de calcular a integral indefinida, né, nós mostramos que a integral desta fração é igual a -2 vezes a integral de dx sobre x, -2 vezes a integral de x na -2 dx, que é esse x ao quadrado, né, que aparece no denominador na hora de calcular a integral, em que é conveniente escrever como x na -2, e este fator aqui, a integral de dx sobre x menos 2 multiplicado por 2, né? E aí, calculando essas integrais, que são todas elas praticamente integrais imediatas, né? Essa aqui recai direto no logaritmo, através da substituição u igual a x menos 2, o du igual a dx, então essa integral aqui nada mais é do que a integral de du sobre u, né? Então, a gente obtém, né, os resultados que a gente está vendo ali na tela, que é -2 vezes o logaritmo do módulo de x. Vocês observam que no cálculo, né, da integral de dx sobre x, né, que aparece na tabela, tem esse símbolo aqui do módulo, tá? Então, vocês usem o símbolo do módulo, que é a anotação correta, porque, eventualmente, no cálculo de uma integral definida, depois pode ser que isso faça a diferença. Então, para não ter problemas, é conveniente usar a anotação do módulo, né? Aí tem a regra da potência aplicada ao x a -2, né, que recai nesse termo aqui. E, de novo, aqui o logaritmo do módulo de x menos 2, que é o resultado dessa integral, que é du sobre u, né? Então, usando as propriedades operatórias do logaritmo, né, a integral pode ser escrita como agrupando, né, esses dois termos, já que o coeficiente aqui é o mesmo, um positivo, outro negativo, corresponde a 2 vezes o logaritmo do quociente, né, do módulo de x menos 2 sobre x, né, mais 2 vezes x na menos 1, mais c, porque tem um menos 1 aqui no denominador, multiplicado por esse menos 2, aqui fica mais 2, né? E, bom, né, pode escrever tanto nesse formato como nesse aqui, né? Não vai fazer diferença no que diz respeito né, a correção da escrita, né? Tanto uma forma quanto a outra, ambas são usadas, né, na literatura. E, bom, eu já comentei com vocês a respeito da importância da anotação, né? A gente pode usar uma anotação que não é, digamos, encontrada na literatura. Não pode. Não pode inventar uma anotação, né, que depois vai ter dificuldades de entendimento. Então, a gente tem que usar a anotação que é a anotação encontrada nos livros, né, nos textos indicados pelos professores, eventualmente em algum material do próprio professor, pode aí usar a anotação, né? Agora, inventar uma anotação aí já dá problema, né? Então, tá, ali está o resultado, né, final, né, da integral, que vocês vejam que, se vocês tentarem calcular, né, por aquela tabela de integrais imediatas que tem disponível ali no livro, né, vocês não vão conseguir obter diretamente da tabela. Claro que, se vocês procurarem em tabelas mais extensas, talvez vocês encontrem, né, mas isso também não é muito producente, tá? E, conforme eu comentei com vocês, né, e reforço aqui, essa técnica de decomposição em frações parciais, né, que resulta, neste caso, neste resultado aqui, ela não é somente utilizada no cálculo de integrais indefinidos. Ela também é uma ferramenta para resolver outros tipos de problemas, tá? Então,
embora neste momento aqui, né, especificamente no cálculo 2, tenha este objetivo, né, a decomposição de frações parciais, ela tenha essa relação direta ali com o cálculo das integrais, e não se limita a isso. Tá? Existem outras aplicações que, né, nesse momento, a gente não vai ver, porque não faz parte aqui do contexto dessa disciplina. E um segundo exemplo que nós fizemos, aliás, o terceiro exemplo que nós fizemos de decomposição em frações parciais, que eu quero também rever com vocês aqui, é este exemplo que a gente tem uma situação um pouquinho diferente, né? Nós temos aqui um quociente de uma função, então, de grau 2, né, por uma função de grau 3. Então, vocês procurem sempre lembrar disso, né, que se o grau do numerador for menor que o grau do denominador, não tem como fazer a divisão desses polinômios. Então, uma solução possível é a decomposição em frações parciais. Neste caso, né, nós vimos que é possível fazer a fatoração aqui do 3x menos 1, que está escondido aqui neste primeiro par de polinômios, né, 3x menos 1 vezes x ao quadrado, resulta nesses dois fatores. Né? Então, tem 3x menos 1 aqui e o 3x menos 1a. Então, coloquei o 3x menos 1 em evidência, multiplicado pelo x ao quadrado mais 1. Tá? E para a gente poder identificar, né, quais são as raízes do denominador, a gente tem que igualar, então, este fator ao zero. Tá? Então, eu quero chamar a atenção que... eu vou chamar a atenção porque é necessário, né? Por que é melhor fazer desse jeito aqui, né, este cálculo? Porque isso aqui é um polinômio de terceiro grau. Né? Em geral, calcular raízes de polinômio de terceiro grau é uma tarefa mais difícil, né, do que do que calcular raízes de polinômio de segundo grau. Porque o polinômio de segundo grau, né, quando a gente iguala a zero, a equação do segundo grau ela tem uma fórmula, né, para a resolução, para o cálculo das raízes. Né? Enquanto as raízes das equações de terceiro grau, embora exista uma fórmula, essa fórmula não é tão popular, ela não é muito conhecida. O nome dela é fórmula de Cardano. Ela tem lá umas etapas de substituição de variável, tá, que requer uma certa engenhosidade, né, e por isso ela não é tão popular. Né? Então, em função disso, a fatoração aqui, ó, permite identificar, ó, na hora que eu igualar a zero esse produto, né, que tem dois fatores, quando a gente multiplica dois números, né, ó, então isso é uma coisa que eu vou chamar a atenção, ó, somente quando eu multiplico dois números, A vezes B, e o resultado dá zero, tá, isso aqui implica que o A é igual a zero ou que o B é igual a zero. Essa é a única situação em que eu posso garantir que pelo menos um dos dois fatores é igual a zero. Né? Certo? Não vão usar isso se o A vezes B fosse igual a 2, por exemplo. Aí não, precisa, aí não tem sentido. Tá? Somente quando a multiplicação dá zero, a multiplicação de dois ou mais fatores, né, resulta num valor igual a zero, é necessário que um dos fatores, pelo menos, seja igual a zero. Então, ou A igual a zero ou B igual a zero. Esse ou aqui não é de exclusão, é de união. Pode ser que os dois sejam zero. Né? Zero vezes zero dá zero. Certo? Então, quando eu tenho essa situação, né, ó, 3x menos 1 vezes x ao quadrado mais 1 igual a zero, isso permite concluir, né, que o 3x menos 1 é igual a zero, que é o primeiro fator, né, ou o x ao quadrado mais 1 é igual a zero, que é o segundo fator. Este primeiro fator ele vai ter uma raiz real, que é x igual a 1/3. Né? E este segundo fator aqui, quando eu igualo a zero, x ao quadrado igual a menos 1, é equivalente, né, a x ao quadrado mais 1 igual a zero, significa que as raízes são complexas, porque a raiz quadrada
de menos 1 é um número imaginário, né? Então, quando as raízes são complexas, né, este fator quadrático é chamado de fator irredutível. Tá? Significa irredutível que tu não consegue escrever aquele fator como um produto de dois fatores de primeiro grau, né? Certo? Bom, então, quando a gente tem esta combinação, né, uma raiz real correspondente ao fator 3x menos 1, combinada com o fator quadrático irredutível, a decomposição em frações parciais ela se modifica. Tá? A raiz real, que é esse, que corresponde a esse fator 3x menos 1, vai ter um coeficiente apenas aqui, desconhecido. Tá? Então, tu vai botar a sobre 3x menos 1, e o fator quadrático, em vez de ser apenas um coeficiente ali no numerador, são dois. Né? Na verdade, é um polinômio de primeiro grau, b vezes x mais c. Então, o x, né, é a variável independente, né, original ali da equação da fração que a gente está fazendo a decomposição, e o b e o c, então, são dois coeficientes que devem ser determinados para que esta igualdade aí seja verdadeira. Tá? Vocês vejam que o formato, né, da decomposição ela muda em relação às raízes reais. Quando são raízes reais, é somente uma constante. Quando são raízes complexas, no denominador, é um fator de primeiro grau, tá? Obrigatoriamente. Então, para diferenciar, né, uma constante da outra, a gente vai usando as primeiras letras do alfabeto. A, B, C, D, E, F, enfim, tantas quantas forem necessárias, né, de acordo com a quantidade de termos que aparecem. Tá? Então, esta é a base, né, da teoria e a origem desta fórmula é o teorema fundamental do cálculo, que é um teorema lá, é um teorema fundamental da álgebra, que é um teorema que estabelece, né, como é feita a decomposição de acordo com as raízes serem reais ou complexas. Né? Quando a gente fala isso, a gente está se referindo às raízes do polinômio do denominador. Bom, aí fizemos o cálculo dos coeficientes através do desenvolvimento, né, da soma, das frações, né? Então, chegamos nesta igualdade aqui, né? Fizemos as substituições, né, do x igual a 1/3 e concluímos que o A é menos 7/5, né? Porque o x igual a 1/3 elimina este fator aqui, ó, né? Este fator aqui ele vai ser igual a zero, né? Se o x for igual a 1/3, sobra somente este termo, né? A gente substitui aqui todas as posições que contém a variável x substituídas por 1/3, permite calcular um dos coeficientes, que é o A, que é menos 7/5. Né? Depois a gente substituiu o x por zero, né? Certo? Isso permite calcular, uma vez que o A já é conhecido, né? Eu já substituí o A ali, ó, que é menos 7/5, tá? Sobra somente o coeficiente C, porque o B está multiplicado por X lá, ó, então ele é eliminado, né? Sobra o C, e a gente, manipulando aqui a equação, nós concluímos que o C é igual a 3/5, né? E depois escolhi finalmente o X igual a 1, né? E concluí que o B é igual a 4/5, né? Usando já os valores conhecidos do A e do C. O A é menos 7/5 e o C é 3/5, respectivamente. Tá? Então, como essas operações elas são operações em grande quantidade, né? Certo? Embora sejam operações simples, né, de potenciação, adição, subtração, vocês vejam que eu fiz ali detalhadamente, né, para minimizar a chance de errar, né, qualquer sinal. Né? Então, concluí que o B é igual a 4/5, cheguei nesta decomposição aqui. Vocês vejam que é bem custoso esse processo, né, de efetuar a decomposição, porque isso aqui é uma etapa intermediária, né, de todo esse cálculo que está sendo realizado com o objetivo de determinar a integral indefinida desta expressão aqui. Tá? Então, o que eu fiz aqui nesse primeiro momento é a substituição do A, do B e do C, né, nos seus
respectivos lugares. Tá? Aí coloquei na notação mais adequada para o cálculo da integral, o menos 7 quintos escrevi na frente da fração 1 sobre 3x menos 1, 4 quintos, eu separei, né? Esta soma que tem aqui, ó, 4 quintos vezes x sobre x ao quadrado mais 1, mais 3 quintos de 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então, finalmente, né, escrevi lá o símbolo da integração. Então, a integral da função racional dada lá no início, né, integral de x ao quadrado mais x menos 2 sobre o polinômio terceiro grau aqui em relação a x, e menos 7 quintos de dx sobre 3x menos 1, mais 4 quintos de x dx sobre x ao quadrado mais 1, mais 3 quintos de dx sobre x ao quadrado mais 1. Né? E aí, finalmente, né, a gente tem as integrais que recaem em integrais imediatas. Né? Aqui eu fiz uma substituição simples, u é 3x menos 1, o du é 3 vezes dx, né? Então, multipliquei e dividi por 3 para compensar ali, aí eu tenho o du sobre u, que é o logaritmo, né? Depois, eu tenho que a segunda integral ali, ó, eu deixei a constante fora, né? U é x ao quadrado mais 1, então o du é 2x dx. Então, vocês vejam que a gente precisa do 2 ali, né? Para fazer esse ajuste aqui na diferencial. Aí multipliquei por 2 e dividi por 2. Vai ficar 1 meio de du sobre u, que é 1 meio do logaritmo. Tá? Mas esse 1 meio aqui, ó, ainda vai ser multiplicado pelo 4 quintos. E a terceira integral é uma integral de tabela, que é o arco cuja tangente é x. Isso consta lá nas integrais, na tabela de integrais imediatas. Então, juntando todos esses resultados, né, a gente chega, finalmente, na expressão que é a expressão final, né, menos 7 sobre 15 avos, logaritmo do módulo de 3x menos 1, mais 4 décimos, logaritmo do módulo de x ao quadrado mais 1, mais 3 quintos do arco cuja tangente é x mais c. Então, aqui, pessoal, nesse caso específico, vocês veem que aqui eu substituí, né, este módulo por um parênteses. Tá? Por quê? Porque o x ao quadrado mais 1, né, é sempre uma expressão positiva. Né? Então, o módulo de x ao quadrado mais 1 é a mesma coisa que x ao quadrado mais 1. Tá? Porque essa expressão quadrática aqui, ó, x ao quadrado mais 1 vai ser sempre positivo. Qualquer x que vocês escolham, né, dentro do conjunto dos números reais, ao ser substituído aqui, o resultado final dessa expressão será positivo. Então, o módulo de um número positivo ele é o próprio número. Então, eu posso escrever simplesmente logaritmo do x ao quadrado mais 1, entre parênteses. Né? E aí resulta nesta expressão final, aí, né? 2 quintos do logaritmo de x ao quadrado mais 1, menos 7 quinzeavos do logaritmo do módulo de 3x menos 1, mais 3 sobre 5, 3 quintos de u ar, cuja tangente é x mais c. Então, esse processo todo, né, ele é um processo bastante complexo, né, de determinação das integrais de cada uma das frações parciais obtidas, que permite finalizar, né, o processo. Tá? Deixa eu só um minutinho aqui, pessoal, que eu vou localizar o nosso livro ali. Na verdade, eu vou entrar aqui no Moodle primeiro. Tá? E vou me reportar aquela lista de exercícios que eu indiquei lá, só para a gente lembrar. Hum,
Deixa eu só... Então, assim, pessoal, alguém me perguntou, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Agora achei ele, vou mostrar para vocês. Sobre exercícios, né, dessa parte. Então, aqui, ó, aqui no dentro do Moodle, né, eu coloquei aqui o semestre 2021/2. Né? Então, eu fiz aqui, ó, um print da tela, né, uma lista de exercícios sobre frações parciais do livro texto. Né? Então, eu já fiz o print de modo que apareça aqui, ó, o marcador. Né? Então, vocês têm aqui exercícios que têm por objetivo, né, fazer a decomposição em frações parciais. Em alguns exercícios, não é necessário calcular os coeficientes, tá? Em outros é necessário. Então, vamos fazer aqui, pelo menos, alguns deles, para vocês terem uma ideia, né, como é que desenvolve isso aqui. Vamos fazer aqui o acesso ao livro, então. Não sei se vocês têm alguma pergunta antes de eu iniciar aqui, pessoal. Enquanto eu acesso aqui, vocês podem me perguntar. Agora sim. É meio lento aqui, mas daqui a pouco aparece. Ó, é aqui mesmo. Como ele tem a memória, né, ele fica guardado o último acesso. Tá? Então, assim, pessoal, ó, eu vou mostrar para vocês aqui a solução de alguns desses exercícios, né, sem o cálculo dos coeficientes. Certo? Eu vou mostrar assim como é que é o ponto de partida, né, de alguns desses exercícios, e aí depois vocês complementam, né, com o cálculo dos coeficientes, ok? Então, vamos lá. Então, deixa eu anotar aqui. Hoje é dia 5 de outubro de 2021. Né? Ó, então, por exemplo, né, o número 2 ali. Ó, então, veja o enunciado ali. Né? Escreva a forma da decomposição em frações parciais, não calcule os valores numéricos dos coeficientes. Né? Então, não é para calcular os valores do A, do B, do C, é só escrever a forma da decomposição. Tá? Ó. Então, aqui, ó, neste exemplo, né, a gente tem uma divisão, né, de um polinômio que é uma constante. Tá? Então, a gente pode dizer que este polinômio aqui tem grau zero, né? E aqui a gente tem um polinômio de grau 3, né? Porque aqui é um fator quadrático multiplicado por x. Então, não tem como eu dividir esses dois polinômios. Tá? Então, o que a gente deve pesquisar, né, inicialmente,
é a determinação das raízes daquela equação x vezes x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então, de novo, né, eu tenho o autor aqui, né, ele aí já apresenta o denominador com os fatores separados, né, x multiplicado por x ao quadrado menos 4. Então, quando a gente tem um produto, né, de dois fatores igual a zero, eu posso usar esse sinalzinho aqui, ó. Isso significa que ou x é igual a zero, ou o x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Tá? Porque a multiplicação sendo igual a zero, pelo menos um dos fatores deve ser igual a zero. Tá? Então, vejo que x igual a zero aparece uma vez, né? É uma raiz. X ao quadrado menos 4 igual a zero. Né? Isso aqui é uma equação de segundo grau incompleta. Né? A gente pode resolver igualando o x ao quadrado a 4 e extraindo a raiz quadrada vai ficar x ao quadrado, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, ou seja, mais ou menos 2. Né? Então, a gente tem três raízes, né? São três raízes simples, né? Cada uma delas são três raízes reais simples. Tá? Então, quando isso acontece, tá? Eu vou escrever aqui para, né, ficar mais fácil aqui a visualização. Né? Ó, qual é a decomposição, né, que a gente deve desenvolver? Ó. Este fator aqui, x igual a zero, corresponde à fração a sobre x. Este fator aqui corresponde ao fator b sobre x menos 2. E a raiz x igual a menos 2, que também é uma raiz simples, corresponde ao fator x menos 2. Então, na verdade, né, eu posso dizer que 5 dividido por x vezes x ao quadrado menos 4, né, é igual a sobre x mais b sobre x menos 2 mais c sobre x mais 2. Então, essa é a decomposição a que o autor se refere. Tá? Certo? Ok, pessoal? Alguma pergunta aí a respeito deste exemplo? Sem perguntas. Tá. Então, vou fazer, antes de seguir aqui, vou fazer mais um exemplo aqui do livro. Eu vou fazer esse número 13. Ó, 2x menos 3 dividido por x ao cubo menos x ao quadrado. Tá? Então, ó, o que nós temos? Numerador é um polinômio de grau 1, denominador é um polinômio de grau 3. Então, não tem como efetuar a divisão. A divisão entre os polinômios ela só é possível se o numerador for um polinômio com grau maior ou igual ao grau do polinômio denominador. Não é o caso. Né? Então, vou calcular as raízes do
denominador, x ao cubo menos x ao quadrado igual a zero. Então, vocês vejam que eu tenho aqui, ó, que o x ao quadrado, ele pode ser fatorado, né? Porque x ao quadrado vezes x dá x ao cubo e x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. Tá? Então, este fator, x ao quadrado, significa que o x é igual a zero é uma raiz dupla, porque isso aqui é a mesma coisa que x vezes x. Né? Então, ou o x é igual a zero, é uma raiz dupla, ou o x menos 1 é igual a zero. Tá? Portanto, nós temos que o x igual a zero é uma raiz dupla e o x igual a 1 é uma raiz simples. E, evidentemente, são raízes reais. Né? Então, para aproveitar aqui o espaço do meu caderno aqui, né? Ó, para essa raiz dupla, eu terei esta decomposição aqui. A dividido por x mais b dividido por x ao quadrado. Tá? E o fator x igual a 1, que também é uma raiz real, mas é uma raiz simples, vai contribuir com apenas um fator. Tá? E aí, bom, né, não é necessário calcular os coeficientes, mas essa é a forma da decomposição. Ok? Então, eu vou pedir para vocês tentarem fazer aqui, ó. Vou dar uns minutinhos para vocês tentarem fazer o número 5. Vou deixar aqui na tela. São agora 12:10, tá? Eu vou pedir para vocês tentarem resolver o exercício número 5 aqui, ó. Vou deixar aqui a tela aparecendo. Tentem efetuar a decomposição aí. Tá? 5 minutinhos eu retorno aqui, 12:10.
Então, pessoal, estou de volta. Ó, então, essa função racional é um polinômio de segundo grau dividido por um polinômio de grau 5. X ao cubo vezes x ao quadrado, no total vai dar grau 5 aqui no denominador. Né? Então, não tem como dividir os polinômios. E, então, para eu identificar a decomposição, eu tenho que igualar a zero o produto x ao cubo vezes x ao quadrado mais 2. Né? Então, eu terei, pela lógica que eu explicitei antes ali, o x ao cubo igual a zero ou o fator quadrático x ao quadrado mais 2 igual a zero. Tá? Então, esta igualdade aqui me diz que o x igual a zero é uma raiz tripla. É uma raiz tripla. Né? E o fator quadrático x ao quadrado mais 2 igualado a zero, né? Ele vai produzir raízes complexas, porque o x ao quadrado vai ser igual a menos 2. Né? Então, o x vai ser mais ou menos raiz de menos 2, que é um número que não pertence ao conjunto dos números reais. É uma raiz, são raízes complexas. Então, esse fator quadrático aqui é um fator quadrático irredutível. Né? Então, 1 menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 2 vai ser raiz tripla. Então, a sobre x, b sobre x ao quadrado, mais c sobre x ao cubo. Tá? Mais fator quadrático irredutível, d vezes x mais e sobre x ao quadrado, mais 2. Tá? Então, essa é a decomposição em frações parciais correspondente a esta função. Beleza? Bom, então, com isso, né, foi apresentado aí um bom panorama destas diferentes decomposições que vocês vão encontrar. Né? Vocês têm aqui, então, outros exercícios dessa página, onde vocês devem efetuar a decomposição sem calcular os coeficientes, e nos exercícios de 9 até o 34, que acaba caindo na página seguinte, né? Tem exercício, então vocês devem aplicar, vocês devem efetuar a decomposição inicialmente, né? E depois calcular as integrais correspondentes. Tá? Então, com isso, né, eu estou indicando aqui para vocês, né, que estes exercícios podem ser já resolvidos. Tá? Bom, então eu encerro aqui esse assunto das frações parciais, né, e vou passar então para uma outra técnica. Deixa eu só interromper aqui. Então, assim, pessoal, nós já vimos aí diversas técnicas de decomposição, né? E agora nós vamos ver uma outra técnica que consiste em utilização de funções trigonométricas para efetuar substituições. Daí vem um nome que é encontrado na literatura, que chama-se substituição trigonométrica. Tá? Bom, vocês devem sempre se perguntar assim, mas por que tais substituições, né, aparecem como destaque
num curso de cálculo 2, né, porque estas são as técnicas mais conhecidas, né, e que se considera que devem fazer parte da cultura, né, do conhecimento comum, né, dos alunos dos diferentes cursos das áreas de ciências exatas que entram em contato, né, com essas técnicas, tanto de cálculo de derivadas, como de cálculo de integrais. E essas aplicações, né, que nós já vimos algumas aqui, né, no cálculo 2, cálculo de área, de volume, né, através da integral definida e também naquela primeira parte das aproximações lineares, né, que a gente fez aplicações da diferencial. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui alguns resultados que são os mais conhecidos a respeito das substituições trigonométricas, né, e os seus respectivos resultados com este objetivo, né, cálculo de integrais definidas. Tá? Então, é para um tipo específico de funções que aparecem nas integrais. Tá? Ó, então, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a imagem para ficar mais ficou melhor, né? Ó, então vejam o seguinte: quando eu tiver, né, numa integral um fator como esse aqui, ó, né, tem raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, né? Ó, vejam lá, a expressão no integrando, né? É uma raiz quadrada que tenha um fator quadrático desse tipo, ó. Um número elevado ao quadrado, uma constante a elevado ao quadrado, menos o x elevado ao quadrado. Qual é a substituição indicada? X igual a vezes seno de θ, a restrição sobre o θ e vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? E a simplificação é que a ao quadrado menos x ao quadrado equivale a ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ. Tá? Então, neste intervalo aqui, né, o cosseno é sempre positivo, tá? Então isso vai tornar mais fácil a simplificação do radical. Né? Se eu tiver um radical, raiz quadrada de a ao quadrado mais um x elevado ao quadrado, eu vejo que a diferença aqui é o sinal, né? Que esse sinal de menos vira mais. Quando eu tenho essa soma, a substituição indicada é o x igual a vezes tangente de θ, o θ estritamente maior que menos π sobre 2, menor que π sobre 2. Lembre que o θ é a medida em radianos, né? E o a ao quadrado mais x ao quadrado, de acordo com as identidades trigonométricas, pode ser substituído por a ao quadrado secante ao quadrado de θ. Né? Então, vou escrever aqui alguns resultados, só para a gente ter aqui no meu caderninho aqui. Então, eu sugiro que vocês copiem no caderno de vocês, né, estas fórmulas que estão aparecendo aí. As três substituições indicadas, porque daí vocês não precisam, né, acessar o livro a toda hora para fazer as substituições. A terceira substituição, quando a gente tem uma raiz quadrada, ó, a diferença da terceira para a primeira é a ordem aqui, ó, tá? Vocês vejam, é o x ao quadrado menos o a ao quadrado. Então, o x é a vezes a secante de θ, né? O θ está entre 0 e π sobre 2, se o x é maior ou igual a A, e maior que π sobre 2 e menor que π, se o x é menor que menos A. Tá? Ou seja, e, portanto, o x ao quadrado menos o a ao quadrado, né, após as simplificações, vai ficar a ao quadrado vezes a tangente ao quadrado de θ, né? E ele permite eliminar o radical. Tá? Então, ó, vamos ver aqui esse primeiro exemplo.
primeiro exemplo, ó, então, como eu disse para vocês, eu sugiro fazer esse resumo aqui, ó, tá? Se eu tiver a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, a substituição indicada é x igual a descendo de θ. O a aqui nessas fórmulas é sempre positivo, tá? O a ao quadrado menos x ao quadrado vai ser substituído por a ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. E as demais substituições. Tá? Se eu tiver uma soma da forma a ao quadrado mais x ao quadrado, veja que aqui a soma não tem problema em quanto à ordem, né? A soma é comutativa, né? Então, a substituição indicada é x igual a vezes tangente de θ, e o a ao quadrado mais x ao quadrado é a ao quadrado vezes secante ao quadrado de θ. E se for a ordem inversa do primeiro ali, ó, o radical for raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, o x é igual a vezes secante de θ, e x ao quadrado menos a ao quadrado pode ser substituído por a ao quadrado vezes a tangente ao quadrado de θ. Tá? A razão disso aí, pessoal, é a interpretação de que essa raiz quadrada ela representa um elemento num triângulo retângulo. Tá? A gente vai ver depois como é que isso pode ser interpretado. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, que no denominador, né, da expressão, eu tenho 4 menos x ao quadrado. Então, comparando este radical com os três que nós temos aqui, eu vejo que ele é do primeiro tipo ali, ó. Tá? Então, eu tenho que comparar o a ao quadrado com o 4, né? Certo? Então, lembrando que como o a é positivo, tá? O a vai ser igual a 2. Tá? Ó, nessas substituições, o a deve ser escolhido como a determinação positiva. Poderia ser menos 2, mas aí tu vai ter mais trabalho, não vale a pena fazer o uso da determinação negativa. Tá? Então, o x é igual a 2 vezes o seno de θ. Então, lembre que quando a gente faz uma substituição, a gente tem que calcular a diferencial da nova variável. Né? A gente tem que calcular a diferencial de x, que é a derivada dessa função, vezes a diferencial de θ. Então, vai ficar 2, que é a derivada de 2, vezes seno de θ, vai ser 2 vezes o cosseno de θ, vezes o dθ. Tá? É a definição diferencial que a gente viu lá no início. Tá? Então, esta é a substituição que deve ser feita. X e dx. Né? Certo? A mesma coisa se for o a vezes tangente ou a vezes secante. Né? Certo? Cada uma delas tem a sua diferencial, né, a ser calculada. Tá? Então, a gente vai substituir, né, nesta expressão, vou aproveitar aqui esse espaço para iniciar o desenvolvimento. Dx, x ao quadrado sobre 4 menos o x ao quadrado. Ó. O dx é substituído por 2 cosseno de θ vezes o dθ. Tá? O x ao quadrado, ó, é 2 vezes seno de θ elevado ao quadrado. Vamos botar aqui, ó, 2 seno de θ elevado ao quadrado. Multiplicado por, ó, o que vai ficar dentro da raiz? Ó? Este fator aqui, ó. Tá? Ó, a ao quadrado menos x ao quadrado, tu vai substituir por a ao quadrado vezes o cosseno agora de θ. Tu vai ficar a raiz quadrada
de 4, né, que é o a ao quadrado, multiplicado pelo cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui é uma identidade, né? Essa identidade é resultante dessa substituição aqui, né? E usando, evidentemente, a identidade fundamental da trigonometria, tá? Acontece que, no intervalo considerado, ali, ó, vou botar ali no livro, ó, vocês observem que o θ vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? Então, vamos lá. Nosso fazedor de gráficos aqui. Então, a gente vai fazer o gráfico do cosseno. O gráfico do cosseno de U, né? Quando U varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, vocês vão ver que o cosseno é sempre maior ou igual a zero nesse intervalo. Ó, de menos π sobre 2 até π sobre 2, o cosseno assume valores positivos. Só vai dar zero exatamente no π sobre 2 ou menos π sobre 2. Né? Cosseno de menos π sobre 2 vale zero e cosseno de π sobre 2 vale zero. Então, nesse intervalo, o cosseno é maior ou igual a zero. Então, com isso, então, no intervalo em que o θ vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, né, nós temos que o cosseno de θ é maior ou igual a zero. Tá? Então, quando eu calculo a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ, isso aqui é a mesma coisa que o cosseno de θ. Tá? Então, eu posso simplificar. Quando o número é positivo, né, e está elevado ao quadrado, a raiz quadrada dele é igual a ele mesmo. Né? Por exemplo, a raiz quadrada de 4 ao quadrado é igual a 4. Né? Lembrem que, né, em geral, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a módulo de x, tá? E não o próprio x. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Vamos voltar aqui. Nós temos esta expressão. Então, eu vou simplificar. Opa! Eu vou simplificar essa expressão, né? Especialmente esse fator aqui, ó, né? Que vai ficar mais fácil de calcular essa integral. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o meu caderno aberto aqui. Vou escrever lá na outra folha. A integral de x ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado. Ficou integral 2 cosseno de θ de θ sobre 4 seno ao quadrado de θ. E a raiz de 4 é 2. E o cosseno ao quadrado de θ é igual a cosseno de θ, né? Simplificando com a raiz. Tá? Então, vocês vejam que aqui, ó, eu vou ter este fator 2 simplificado com esse fator aqui simplificado com esse, vai ficar o dθ dividido por 4 seno ao quadrado de θ. Tá? Bom, esse 4 que aparece ali é uma constante, vai ficar aqui, ó. E aqui eu tenho o dθ sobre o seno ao quadrado de θ. Mas acontece que 1 sobre seno de θ é a cossecante de θ. Tá? Então, vamos olhar lá no nosso livro, nossa tabela de integrais. No livro,
344. Ó, aqui, ó. Vocês vejam que tem essa fórmula número 6 aqui, tá? Certo? Então, vocês vejam que 1 sobre o seno ao quadrado de θ nada mais é do que a cossecante ao quadrado de θ. Então, o que a gente chegou ali é na integrante, né, desculpa, é na integral da cossecante ao quadrado, que é essa fórmula número 6 aqui, ó. Né? Então, voltando aqui para o meu caderno, ó, nós tínhamos parado aqui, tá? 1/4 da integral de dθ sobre seno ao quadrado. Este 1 sobre seno ao quadrado eu posso substituir por cossecante ao quadrado. Então, vai ficar 1/4 da integral de cossecante ao quadrado de θ dθ. E pela fórmula 6 ali é menos 1/4 da cotangente de θ mais c. Certo? Então, o que nós temos aqui, pessoal? O x, né, nós substituímos ali, ó, por 2 vezes o seno de θ. Né? Aqui, ó, vamos voltar aqui o caderninho para vocês verem. Aqui, tá? X é igual a 2 vezes seno de θ. Então, se eu isolar o seno de θ, né, então o seno de θ ele pode ser escrito como x dividido por 2. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai recorrer à geometria do triângulo retângulo. Tá? Então, a gente vai desenhar um triângulo aqui. E vamos colocar aqui, ó, um ângulo θ. Né? Lembrando que o seno de um ângulo θ num triângulo retângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Né? Então, eu posso dizer que o cateto oposto é o x, né? E a hipotenusa é o 2. Tá? Beleza? Por que eu tenho que fazer isso? Porque a integral que eu cheguei aqui, ó, é menos 1/4 da cotangente θ. Mas a integral original tem que ser respondida na variável x. Então, eu tenho que identificar o que é a cotangente de θ em função do x. Né? O que é a cotangente de θ? Para a gente lembrar, tangente de θ, tá, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Né? E a cotangente de θ é só inverter. Né? É só fazer a cotangente de θ é o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto a θ. Bom, o cateto oposto eu já sei que é x. Eu falta descobrir o cateto adjacente aqui, ó. Eu vou chamar de y. Tá? Bom, mas acontece que o teorema de Pitágoras diz que y ao quadrado mais o x ao quadrado, que são os catetos, né? A soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Tá? Então, o y ao quadrado é igual a 4 menos o x ao quadrado, ou seja, o y é raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Então, vou deixar aqui alguns segundinhos, né?
A imagem congelada aqui. Ó. Então, eu já sei quanto é que vale o cateto adjacente, que é o y. Né? Ó, então, a cotangente de θ é o y dividido por x. Ó, cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Né? Que é o y dividido pelo x. Então, substituindo lá, né, na fórmula da integral, ó, a integral de dx sobre x ao quadrado, que multiplica 4 menos x ao quadrado, é menos 1/4, né, de y sobre x, ou seja, raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, dividido por x mais c. Né? Certo? Essa é a resposta aí desta integral indefinida, né, que tem que ser expressa na variável x. Que é o resultado, né, que aparece lá no texto. Ó. Então, aqui, né, eu apresentei todo esse desenvolvimento. Tá? Ó. Então, está ali a resposta, né? Que a integral de dx sobre x ao quadrado vezes a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado é menos 1/4 do fator radical 4 menos x ao quadrado dividido por x mais a constante c. Tá? Esse texto está disponível ali no Moodle, né? Vocês poderão acessá-lo depois. Então, aqui eu fiz uma cópia, né, das substituições. Vamos ver aqui um exemplo, então, que recai na tangente. Bom, então, para a gente encaminhar aqui já a solução, né, eu vou deixar fixada ali a imagem. Vocês vejam que este exemplo, né, nos diz que o x deve ser igual a vezes a tangente de θ. Certo? Bom, beleza. Então, olha só. Eu vou aproveitar aqui, olha aqui, ó. Número 5, aqui a derivada da tangente. Então, quando vocês precisarem da derivada da tangente, vocês podem recorrer aqui, né, o marcador, né, tabela no marcador 344 do livro. Então, o dx será igual à derivada, que é a vezes a secante ao quadrado de θ vezes dθ. Tá? Tudo bem. Ó, está aqui, né? Aquele traço ali eu fiz indevidamente. Né? Então, a gente tem que o x é igual a a vezes tangente de θ e o dx é a vezes secante ao quadrado de θ. Vamos ver qual é a simplificação que pode ser feita. Vou aproveitar ali o livro. Qual é aqui, ó. Quando eu tiver a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado, ó, vejam que a ao quadrado mais x ao quadrado, né, pela fórmula apresentada ali, ó, pode ser substituído por a ao quadrado vezes a secante ao quadrado de θ. Vocês já podem pegar o resultado final ali que está apresentado. Tá? Então, vamos lá.
integral desse radical aqui vai ser a integral de, ó, no lugar de a ao quadrado mais x ao quadrado, vocês vão escrever a ao quadrado secante ao quadrado de θ. Tá? No lugar do dx, ó, a vezes secante ao quadrado de θ vezes a diferencial de θ. Então, vocês vejam que a gente tem aqui, né, somente fatores trigonométricos que correspondem a secante. Bom? Então, nós teremos que simplificar este fator aqui, né? Vamos ver lá. Ó. Observar que na substituição, ó, vocês vejam que o θ vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, se eu fizer o gráfico da secante, vai ter uma situação inversa, né? Assim, que a secante é 1 sobre cosseno. Né? Então, nesse intervalo, a secante também será positiva. Né? Vai ser ó, né? Ela vem aqui do mais infinito, né? Quando o x tende a menos π sobre 2, ela vai para mais infinito. Ela atinge o mínimo aqui, que é no cosseno de zero, que é 1. Então, a secante de zero é 1. E depois, a secante, que é 1 sobre cosseno, vai para mais infinito também, quando o x tende a π sobre 2. Então, nesse intervalo, a secante é positiva. Tá? Então, como a secante é positiva, essa expressão aqui pode ser escrita como a integral de a raiz quadrada de a ao quadrado, que é a vezes a secante de θ, multiplicado por a vezes a secante ao quadrado de θ, vezes dθ. Tá? Que é a mesma coisa que a ao quadrado, né? Esse a vezes a é uma constante, integral de secante ao cubo de θ dθ. Muito bem. Então, o que a gente tem aqui? Secante ao cubo é secante vezes secante ao quadrado. Qual é a melhor forma de fazer isso? Uma mais simples. Ou deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui, pessoal, a gente chega numa integral que é de secante ao cubo. Tá? Ó, eu faço o cálculo dessa integral, tá? Usando uma fórmula de redução, tá? Que é a fórmula, uso da fórmula 20, que é a página 503. Tá? Página 503 do livro, vamos tentar lá no marcador, deve ser 523. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai dar certo. Geralmente tem uma diferença, né, de 20. Vamos ver se vai dar certo. É. Ó. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui. No livro é o marcador 523. Tá? Ó, integral de secante na n. Vamos copiar aqui no caderno. Integral de secante na n de x dx é igual a secante na n menos 2 de x vezes a tangente de x dividido por n menos 1 mais n menos 2 sobre n menos 1 integral de secante na n menos 2 de x dx. Tá? E aqui, ó, ele já está informando dois resultados, ó, que vocês podem utilizar. Integral da tangente de x dx é logaritmo natural da secante, né, que eu recomendo que vocês também copiem no caderno de vocês aí. Integral da secante de x dx é logaritmo natural de secante de x mais tangente de x dentro do módulo ali, né? Mais c.
Tá? Muito bem. Ó, então, o que vai acontecer, né, que a gente tem que usar esta fórmula, neste caso aqui, ó, com n igual a 3. Né? Então, a gente vai usar essa fórmula com n igual a 3. Vamos ver aqui, vou deixar meu caderno aqui aberto. Aqui. Vou copiar aqui, ó. Integral, vou escrever só a integral de secante ao cubo de θ. Vai ficar secante na n-2, como n é 3, né? n-2 vai ser 1. Vai ficar secante de x vezes... Opa, desculpe, secante de θ vezes tangente de θ sobre 3 menos 1, que é 2. Né? Mais n-2, n-2 é 1. Sobre 2, integral da secante de θ dθ. Tá? Então, integral de secante ao cubo de θ dθ é secante de θ tangente de θ sobre 2 mais 1 meio do logaritmo natural da secante de θ mais a tangente de θ mais c. Tá? Tem o fator a ao quadrado lá que eu vou colocar no final. Então, agora o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer o triângulo retângulo, né? Partindo dessa substituição aqui, ó. O x é igual a vezes tangente de θ, significa que a tangente de θ, né, é x dividido por a. Né? X dividido por a, tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Vamos lá. Ó, nós temos que a tangente de θ é x sobre a, né? Que é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o x é o cateto oposto, o a é o cateto adjacente. Né? Então, se eu quiser calcular a hipotenusa é a ao quadrado mais x ao quadrado, né? Pelo teorema de Pitágoras. Ou seja, o y é a raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado. Né? Então, a tangente tu vai substituir por x sobre a. O que é secante? Né? Secante é o contrário do cosseno. Né? O cosseno de θ, né, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a secante de θ, o cateto adjacente é o a, né, dividido pela hipotenusa, que é o radical. Então, o secante de θ, que é a fração inversa, né, vai ficar a raiz quadrada dividido por a. Aí agora é só substituir ali, né, naquelas expressões. Ó. Então, finalmente, né, a integral de vai ficar o a ao quadrado, que tinha lá no início. Secante é isso aqui, multiplicado pela tangente, multiplicado por 1 meio, né? Mais 1 meio do logaritmo de raiz quadrada de a ao quadrado mais x ao quadrado dividido por a, mais x sobre a mais c. Então, reescrevendo para ficar bonitinho aqui, ó. Tem um fator 1 meio que multiplica todo mundo. Né? Este primeiro fator aqui vai ficar simplesmente x vezes a raiz, né? Porque esse a vezes a cancela com esse, né? E aqui vai ficar a ao quadrado, logaritmo de x mais o radical.
Bom, inverti ali, mas não tem problema. Então tá aí, pessoal. Está aqui o resultado, deixa eu mostrar para vocês, né? Desta integral obtida pela substituição trigonométrica. Tá? Vou mostrar para vocês aqui no texto. Vou botar aqui. Então, o desenvolvimento no texto. Né? Fiz ali o desenho do triângulo retângulo, né? Calculei a hipotenusa, e no final a gente faz as substituições, né? Conforme vocês viram ali. Tá? E pode escrever de uma forma um pouquinho mais simples, tá? Tá? Então está aqui a forma, né, final, né, que pode ser utilizada neste resultado. Tá? Deixa eu ver aqui. Bom, então vou deixar alguns segundos aqui para o pessoal que vai assistir o vídeo, né? Está aqui a resposta final. Tá? E tem um terceiro exercício aqui que vocês podem tentar fazer, então. Esse aqui não vou ter tempo, né, de fazer hoje. Tá? Então, vocês podem fazer aqui o uso da primeira fórmula para calcular essa integral definida aqui do exemplo 3. Tá? Aí vocês podem conferir, né, o resultado. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a participação de todos e estou encerrando a atividade de hoje. Valeu, senhor. Tchau, tchau. Tchau. Uma boa semana para vocês. Valeu, professor. Até mais. Até.